Que sejam todos bem. Léo aqui novamente para mais um vídeo, dessa vez mostrando aqui um novo dashboard que eu criei para analisar os dados de inscritos no SISU, né, que é o Sistema de Seleção Unificada, que dá vaga nas universidades públicas de todo o Brasil. Eu consegui esses dados e transformei aqui nesse dashboard super intuitivo, super fácil, para analisar aqui algumas coisas e apresentar para vocês. Então, eu vou começar aqui falando sobre como eu obtive os dados. Eu usei novamente o Base dos Dados, né, que é esse site que tem vários dados e que eles disponibilizam publicamente, dados públicos que eles disponibilizam publicamente, né, para quem quiser acessar. E tá aqui o código que eu vou falar também, certo? Então, tá aqui os dados. A cobertura, né, vai ser de 2017 até 2022, então a gente tem aí 6 anos de observações. Não temos os dados dos 2 últimos anos, né, desse do ano passado, mas com esse aqui a gente já consegue ter uma noção e extrair alguns insights que eu vou estar falando daqui a pouco. Então tá aqui os dados, né? E aí ele mostra aqui, tal, descrição, né, de cada coluna. Tá aqui as colunas da tabela e tudo mais. Aqui é a tabela, né, do BigQuery, que a gente já vou mostrar para vocês. E aqui a frequência de atualização. Foi atualizada a última vez dia 5 de agosto. E não tem uma previsão de nova atualização, né? Mas a princípio, quando entrar novos dados lá disponibilizados pelo Mac, a gente já deve ter isso aqui atualizado, vou ficar monitorando, e aí, se tiver os novos dados, já vai estar mostrando no dashboard, né? Por enquanto a gente só tem 6 anos aí de observações. Então, beleza, aqui foi a origem principal, e aí daqui, né, já integrado no BigQuery, como já tinha mostrado lá no dash das eleições, né? A gente tem disponível aqui no BigQuery todas as tabelas, e essa é a do SISU, né? Mac SISU, microdados, que é essa tabela aqui, que a gente consegue ter os detalhes, ter o esquema também, vai dizer aqui também a descrição, né, de cada coluna da tabela e tudo mais. É uma tabela que vai ter aqui 17,3 GB de dados, então é muito dado realmente. Todas as inscrições que foram feitas, né, vai sendo registrado, então realmente isso gera um volume de dados muito grande que não dá para ser analisado com nenhuma planilha, né? Tem que recorrer a uma linguagem de programação como R ou Python, ou o BigQuery, que processa tudo isso de forma bem rápida e bem intuitiva também, certo? Então aqui é a tabela, só mostrando. E aí dessa tabela a gente faz uma consulta aqui no BigQuery, que é essa daqui. Basicamente está aqui, né, a tabela lá do SISU, que é essa daqui. E aí eu também tive que pegar aqui a tabela dos municípios, porque nessa base aqui só vai ter o ID município do candidato. E aqui eu queria o nome, né, para fazer uma análise mais profunda a respeito do nome do município. Né, para pesquisar o município, saber lá dados em relação a ele. Então, eu tive que ir lá na tabela de Diretórios Brasil, né, que vai ter a lista de todos os municípios e tudo mais, e fiz um relacionamento aqui de dados simples, né, com left join. Então, essa tabela aqui do SISU, eu chamo ela, né, esse asa aqui é um apelido que a gente dá para a tabela, eu chamo ela de SISU, então do SISU selecione tudo, selecione todas as colunas, e aqui é do município, né, eu chamo de M, e aí M.nome é o nome do município do candidato. Tá? Aí eu faço um relacionamento simples, pego aqui o ID do município do candidato, com o ID do município aqui do Diretórios Brasil, e com isso, né, ao final da tabela, eu vou ter aqui o município do candidato. Esse aqui, esse no aqui é porque está vazio, né, não tem município para o candidato, alguns dados não tem, alguns candidatos não informaram, não sei explicar porquê. Mas enfim, para a maioria vai ter. Tá? Então esse aqui é o código que eu fiz. Com esse código eu salvei essa consulta aqui. Ó, aqui está o das eleições, né? As tabelinhas lá que eu estou usando no dash eleitoral. E aqui é do SISU. Então essa tabelinha aqui, né, depois de feito todo esse tratamento de dados, aqui, né, dessa tabela do SISU, para deixar a consulta mais rápida, ó, se a gente passar aqui, a gente vai ver ó, as 17,3 GB de dados. Então essa consulta puxa todos os dados, né? Então eu poderia estar simplificando essa consulta aqui, selecionando só as colunas, né? Porque tem muita coluna aqui, e cada coluna dessa aqui ocupa um espaço, né? Eu conseguiria nessa consulta aqui selecionar só as colunas de interesse, mas isso aqui é uma questão de otimização da query. Com o que eu fiz aqui já vai atender super bem, né? Fica aí para depois. Enfim, e aí, depois disso, depois de todo esse tratamento de dados, eu vim aqui para o BigQuery, para o Looker Studio, né? Fiz a integração do BigQuery, que é onde estão os dados, integrei aqui com o Looker Studio, inclusive ele vai mostrar aqui
porque as tabelas usam essa tecnologia do BigQuery, tá? E aí a gente tem os dados aqui de todos os anos, ó. A gente pode selecionar o ano, né? Aqui eu deixo tudo junto, não faço aqui não deixo o ano por padrão, né? Eu deixo tudo junto, porque são só 6. E aí a gente tem esses gráficos aqui e esses filtros aqui. Basicamente a gente consegue selecionar por status da matrícula, pelo município, né, do candidato, então vai ter a lista aqui com todos os municípios de todos os candidatos. Aqui por IES, que é a instituição de ensino, a universidade. A gente consegue selecionar também se é cotista ou não, né, para fazer alguma comparação. E a gente consegue selecionar o ano também. Aqui no ano a gente já viu o total de inscritos, né? Inclusive a gente vê que teve um decréscimo aqui, uma queda, né, no total de inscritos de 2017 para 2022, né? Mais da metade de queda. Já é uma informação que a gente consegue extrair. Aqui é o total de inscritos, tá? Foi uma fórmula simples que eu fiz, pegar aqui por nome, faço uma contagem dos diferentes nomes que tem aqui, nome e tem uma coluna aqui também de CPF, né, que mostra algumas coisas. Deixa eu ver se eu acho a coluna de CPF também, mais pra cá. Então vai ter uma coluna, na verdade foi ano de nascimento, então eu pego a coluna de data de nascimento junto com a coluna de nome, né, do inscrito, e aí com isso eu faço uma contagem dos valores diferentes. Então, se tiver pessoas com o mesmo nome, né, só se ela nasceu no mesmo dia também. Se essa pessoa nasceu no mesmo dia, que aí vai contar os diferentes, né? Isso foi só para diferenciar. Então, na minha contagem aqui, deu mais de 7 milhões de inscritos, tá? E aqui a gente tem os dados do Enem, tá? Das notas do Enem, das médias do Enem. Aqui está a nota média de redação, aqui de matemática, de linguagens, de humanas, natureza e a média geral dos candidatos. Então aqui está pegando tudo, né? São médias gerais, mas vocês vão ver que quando eu filtrar aqui, essas médias elas vão ficar dinâmicas, né? Esses valores vão ficar dinâmicos. Aqui realmente é o agregado de tudo. Primeiro só mostrar essas tabelinhas aqui de evolução, porque aqui a gente tem uma tabela dinâmica que vai pegar a evolução por ano da nota média dos inscritos e também da região, porque aqui a gente tem o estado. Aí como a gente tem um estado aqui, a gente consegue montar uma fórmula dentro do próprio Looker para separar esses estados por região. Tá? Foi o que eu fiz aqui para pegar direitinho as regiões. E aí, como vão ter estados vazios, né? Não só municípios, mas estados vazios, aí eu tratei aqui como indefinido. Tá? Mas aqui a gente tem uma noção da nota média por região. Então a gente sabe que, por exemplo, no Sudeste a nota média geral é maior, no Norte é menor. E por aí vai, a gente consegue ter essa comparação. Se a gente clicar aqui, a gente vai ter o total de inscritos. É uma métrica opcional. Vamos só esperar carregar, que aí vai nos dar o total de inscritos, ó, por região. Então a gente vê aqui que no Nordeste, ó, tem um bom volume de inscritos, é até um maior, né, 2,7 milhões, mais do que no Sudeste, mas a nota média acaba sendo maior dos inscritos, né, do Sudeste. E aqui é basicamente a mesma coisa, só que por instituição de ensino. Né? Então a gente vê que os inscritos nessa universidade aqui ó, tem uma nota média geral maior. Então é bem interessante, né, da gente analisar isso aí. E depois investigar os motivos, aqui também a gente consegue pegar o total de inscritos por instituição de ensino. Tá? Enfim, e aí, aqui foram só tabelas mesmo de evolução. Aqui obviamente vai ter o total, ó. Nessa parte aqui de baixo vai ter o total de cada ano, aqui o total de cada região, né? A média na verdade, não é o total. Aqui está total, mas é a média total. Né? E aí aqui a gente consegue ver os inscritos também, né? A mesma coisa, a gente consegue ver aqui o total de inscritos por ano e por instituição de ensino. Então deixa eu só tirar aqui, botar para o padrão. Porque aqui, ó, nessas tabelas, vai ter uma tabela por curso, né? Onde tem mais inscritos e onde a nota média dos inscritos é maior. Então a gente percebe aqui que, por exemplo, tem muito inscrito em administração, mas obviamente a nota média dos que se inscrevem em medicina vai ser bem maior, né, do que na administração. A gente consegue fazer esse ranking aqui, né, inverter esse ranking que está por inscritos, a gente consegue colocar por nota média. Ó, e a gente percebe que a nota média dos inscritos é maior nesse curso aqui. Eu confesso que nem sei qual é, mas enfim. A gente consegue fazer esse tipo de análise, né? E aqui, aí, da mesma forma, né, que vai ter por curso, aqui vai ter por universidade, os inscritos nota média, e também por estado. Só que aí vocês percebem que vai ter essas setinhas aqui, ó. Essas setinhas aqui, elas vão fazer o quê? A gente consegue mudar a visualização dessas tabelas. Então, se eu clicar, por exemplo, aqui, ao invés de curso, ele vai indicar o que a gente tem, ó. A gente consegue ver esses dados aqui por turno e semestre de entrada. Então,
a gente percebe que a maioria dos inscritos é para o turno integral, primeiro semestre. Aí segundo, noturno, primeiro semestre também. E aqui com menos inscritos vai ser AD, segundo semestre, tá? Porque o SISU ele permite você, algumas universidades, né, permitem ingressar no primeiro ou no segundo semestre. Então, a gente consegue ter essa visão aqui. Se a gente, né, clicar na setinha de novo, a gente vai ter por turno, tá? Bem interessante também. Então aqui, beleza. A gente consegue fazer isso aqui. Aqui está por universidade, né? Se a gente clicar aqui, ó, a gente pega por campus, tá? Então isso aqui é interessante, às vezes, sei lá, a gente quer filtrar aqui uma universidade, mas a universidade tem vários campos. E aí a gente, com ela selecionada, a gente consegue ver isso aqui. E aqui, né, além de estado, a gente consegue ver por município, aqui, município do candidato, e também consegue ver por candidato, tá? Deixa eu só fazer aqui uns filtros para a gente testar, porque aí vai ficar melhor de entender. Então, por exemplo, aqui no status da matrícula, a gente consegue pegar só os efetivados. Deixa eu só pegar aqui, que é os que realmente se inscreveram, né, e fizeram a matrícula. Então já deu uma aumentada aqui na média, né, reduziu aqui os inscritos para 10%, né, do total aqui que estava. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui por município, vou pegar o meu município aqui montada. Ó, aí já reduziu. Então no meu município, 66 inscritos realmente efetivaram matrícula, né? Deixa eu só tirar aqui o filtro para ver quantos que se inscreveram. Ó, a gente teve 958 inscrições, né, nesse período para o meu município, mas apenas 66 conseguiram passar. Isso inclusive pode ser usado para fazer um cálculo de taxa de conversão, né? Tipo, tal município teve tantos inscritos e tantos efetivaram, né? Realmente entraram. A gente consegue depois implementar uma métrica nesse sentido, né? Se fosse o objetivo da análise. Então beleza, a gente tem aqui os cursos, né, tal, universidade e tal. E aí se eu clicar para cá, eu vou ter os candidatos. Eu vou ter o município, né, que é montada, e vou ter aqui os candidatos. Ó. E aí vai ter todos os candidatos, né. Aqui vai ter só um inscrito, por isso que eu coloquei essa outra ordenação aqui, porque ele pega a média. Então esse candidato aqui teve a maior média, né, uma média bem alta. E aí deixa eu procurar aqui, onde que eu estou. Ó, tá aqui, ó. Tive média 697. Aí se eu clicar aqui, ó, aí se eu clicar aqui, ele vai me dar a minha média de redação no Enem, de matemática, né, de tudo. Tá aqui a média geral, tá aqui minha região, tá aqui a universidade, né, que eu entrei na UFC em 2019. Tá aqui a minha média, né, e tá aqui o curso, né, que eu entrei, que foi Finanças, e tá aqui a universidade, que foi a UFC. E se eu clicar aqui, vai ter o campus, que vai ser o campus de Fortaleza. Tá? Então a gente consegue ter nesse nível aqui de detalhamento também, selecionar o candidato. Eu não coloquei um filtro aqui para pesquisar o candidato, mas a gente consegue ter nesse grau de detalhamento aqui para conseguir as informações específicas de um candidato. Né? Se eu clicar aqui nessa outra candidata aqui, ó, a gente vai ver. Isso aqui entrou em agronomia, também foi na UFC. Deixa eu só pegar aqui o primeiro para saber onde foi que ele entrou. Ó, esse aqui entrou no IFCE em física, tipo uma média bem alta, né? E acabou entrando em física no IFCE. Noturno, segundo semestre, em 2022. Tá? Então esse daqui foi o candidato que mais teve média. Né? Média alta aqui em redação, matemática, nas outras aqui manteve uma média boa também. E, enfim, a gente consegue ter esse nível de detalhamento. Tá? Aqui é uma análise também se a gente quiser pegar os cotistas ou não. No caso, deixa eu só selecionar aqui o não, porque eu entrei por ampla concorrência, no caso, né? Não entrei. Ó, tá aqui, ó. Esses 7 aqui foram os que entraram no SISU por ampla concorrência, no caso. Eu entrei não entrei por cota, né? Tive a possibilidade, mas entrei via ampla concorrência e está mostrando aqui. Não fui cotista, mas a maioria aqui no município acabou sendo cotista, né? Porque realmente a maioria de escola pública. Quase todos, né? São de escola pública. Enfim. E aqui está pegando o município de nascimento, tá? Às vezes, algum desses aqui, ele, sei lá, estudou em outro estado também, enfim. E aí, outro município, né? Aqui está pegando o município de nascimento do candidato, tá? Então, deixa eu só redefinir aqui. E esses são os recursos, tá? Um dashboard bem completo. Daria, né, para inserir mais coisas aqui. Como eu disse, né, essa taxa de conversão é bem fácil de ser criada, porque a gente faz aqui uma nova métrica que pegaria só os efetivados, né? Então a gente vai ver que cerca de 10% dos que se inscrevem conseguem vagas e
a gente poderia ter essa taxa de conversão por ano, por estado, como está aqui, né? Seria uma nova métrica que a gente conseguiria adicionar. Então, só para mostrar que uma tabela gigante, com várias e várias colunas, nem sei quantas colunas tem, mas são muitas mesmo, muitas colunas, a gente consegue simplificar numa análise que qualquer um consegue brincar aqui, né? Fazer os filtros e entender. É algo bem simples aí que ficou e que eu estou mostrando para vocês. Então é isso, mais um dashboard que eu criei com dados do BigQuery para treinar aqui meus conhecimentos e também algo útil aí que possa interessar alguém, né? Principalmente algum curso preparatório, alguma escola. É um dashboard bem rico aqui de informações que pode até, obviamente, ser adicionado mais coisas, eu criei aqui bem rápido, mas já dá para extrair ótimos insights, tá? Então, obrigado pela atenção de todos, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, deixar nos comentários. E é isso, agradeço novamente a atenção e até a próxima. Valeu!